esporte, política, saúde e polícia. Tudo no www.segundonews.com.br. Olá, amigos internautas, estamos começando mais um Pod News com mais um convidado especial aqui, participando aí, levando informações, já que nós trazemos aqui para o nosso programa pessoas que têm uma certa importância no Estado. Uma pessoa como o nosso convidado de hoje, que é o Vinícius Miguel. Vinícius Miguel é uma pessoa muito conhecida na capital e também em alguns municípios do interior. Ele que foi candidato a governo em 2018 e obteve uma expressividade enorme pela novidade que era Vinícius Miguel na política. Então ele foi uma surpresa que mexeu com a política rondoniense. Mais de 100 mil votos naquela ocasião. Em Cacoal teve mais de 8 mil votos. Está visitando a capital do café nessa Semana da Pátria, né? E vai contar para a gente, vai se apresentar às câmeras do Pod News para que você possa conhecer melhor. E ninguém melhor do que ele para contar a história dele, uma história de sucesso, um jovem na política que agora está lançando o seu nome nessas eleições a candidato a deputado federal. Com a palavra, o nosso amigo Vinícius. A palavra é sua, Vinícius. Obrigado. João Aran, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo Pod News, pelo site, por todo o espaço que vocês têm dado e esse tipo de abertura é fundamental para a democracia. A gente sabe que Rondônia, com mais de 50 municípios, com possivelmente um igual número de distritos importantes nos vários municípios, é muito difícil para um candidato, uma candidata, conseguir chegar em todos os municípios, contando que são 45 dias de campanha. Se o candidato quisesse ficar um dia em cada município, não conseguiria. Então isso é muito difícil. Então, se não fosse a internet, se não fosse a rádio, seria impossível chegar em todos vocês. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho com a liberdade de imprensa, com a liberdade de informação, mas sobretudo assegurando esse direito do nosso telespectador de se informar, de saber e de conhecer um pouco mais. Mas igual você colocou, João, eu fui um estreante na política em 2018, 4 anos atrás. Naquela ocasião eu fiz mais de 110 mil votos e desses votos foram 70 mil na capital e 40 mil votos aqui no interior. E Cacoal, eu tenho a alegria de dizer que foi proporcionalmente o segundo município que eu mais tive votos válidos. Praticamente 20% dos votos válidos de Cacoal naquela eleição para o governo foram a mim direcionados. Isso eu sou muito grato a Deus, sobretudo a Ele, mas a cada um de vocês aqui, eleitores de Cacoal, que já votaram em mim há 4 anos atrás. E o meu percurso na política foi esse. Eu fui candidato em 2018, 2020 eu fui candidato novamente, mas a prefeito em Porto Velho. Tive uma votação muito, muito significativa, sou muito grato ao nosso eleitorado de Porto Velho. Fiquei em terceiro lugar naquela eleição, por menos de 1% dos votos eu não fui para o segundo turno. E é aquilo, né? A gente aprende muito mais com as não vitórias, eu não vou chamar de derrota, mas a gente aprende muito mais com as não vitórias do que com as vitórias eleitorais propriamente ditas. E estou aqui novamente no terceiro pleito, tentando... Terceiro pleito? Então já teve mais um ameaço de chegar lá. Já, é difícil, né? 3 tentativas. Essa é a terceira tentativa. O conhecimento foi para governo. Qual é a outra tentativa? A outra foi para prefeito na capital. Prefeito na capital, eu fiquei em terceiro lugar também, como disse, por pouquíssimo, né? Por menos de 1% dos votos eu não fui para o segundo turno. E foi uma eleição disputadíssima em Porto Velho, eram 16 candidatos. Mais de 15, mas um deles acabou sendo impugnado, teve uma desistência. Então, 15 candidatos, assim, 15, 16, a depender do critério. E mesmo assim, eu ainda fiquei mais à frente do que na eleição do governo. Então, Miguel, a sua bandeira, as principais demandas que você, nas campanhas que você já participou, né, para prefeito, para governador, no estado de Rondônia, qual foi a sua bandeira que captava essa simpatia, principalmente da juventude, que nem tem no seu histórico, dos estudantes,
dos funcionários públicos, uma fatia assim que costuma quase não se envolver com a política tradicional, e você, um jovem, na época, não, até hoje está com 38 anos, né? Então, tinha 34 quando disputou a sua eleição para governador do estado. Diga para os nossos internautas, a curiosidade deles é saber como é que você fez uma campanha com tão pouca experiência na política e conseguiu um resultado positivo. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, uma campanha com pouquíssimos recursos financeiros. Recursos em termos gerais, nos sobrava amor, esperança, vontade de mudança e de lutar. Mas pouquíssimos recursos financeiros naquela eleição, mesmo ficando em quarto na eleição geral, disputando com senador, ex-senador, presidente da Assembleia Legislativa, eu não gastei nem 40 mil reais. Então foi uma campanha assim, feita com muita coragem, com muita inovação, muita ousadia até, esse desejo de mudança que eu falei. E o mote foi e continua sendo, né? Como você colocou, eu sou professor na nossa Universidade Federal de Rondônia, lá no campus de Porto Velho, de onde sou egresso, fiz a graduação lá. O meu grande mote ainda é e continuará sendo a defesa da educação. Educação em todos os sentidos, educação da creche, para as mães terem onde deixar o filho, o ensino básico, o ensino fundamental, que hoje é muito mais do que só um espaço de escolarização formal, é um espaço de acolhimento, é um espaço de alimentação, de segurança alimentar, quando a gente vê também crescer um pouco, infelizmente, índices ruins, né, de fome, de pobreza no nosso estado também. E no ensino superior, tenho defendido especificamente no ensino superior a criação de uma universidade estadual, essa era uma das pautas, mas hoje com a candidatura de deputado federal, a interiorização do nosso ensino superior, com a criação de uma segunda universidade federal, porque hoje a gente só tem uma universidade federal, que é a UNIR, embora tenhamos o IFRO, que também tenha cursos superiores, mas a abordagem é outra, mas igualmente defendo os institutos federais, a ideia da expansão de vagas, a ampliação de cursos, e essa tem sido uma linha mestra. Embora eu sempre gosto de relembrar uma coisa, é difícil falar em temas prioritários no Brasil, quando tudo precisa de um olhar, tudo precisa de atenção, tudo precisa de um cuidado no fazer político. Se a gente olha, não é só a educação que está muito ruim, a saúde também, a gente sabe, nós sabemos que precisa avançar muito na temática de segurança pública, a gente sabe que no combate à pobreza, à fome, a gente precisa de muita coisa, muita gente ainda taca pedra no funcionalismo público, mas não tem um único servidor público que não esteja sobrecarregado à beira da estafa e que não falte material no seu ambiente de trabalho. Então defendo sim critérios de mérito, de técnica, de qualificação, claro, com racionalidade administrativa, com eficiência, com economicidade, mas sim defendo o funcionalismo público e um bom serviço público para atender nós, cidadãos. A gente sabe que de cada eleição muda muito o foco também, né? Às vezes você tem que mudar para atingir também o eleitorado de uma maneira mais genérica, né? Mais assim específica também, mas mais ampla também, para que possa ter sucesso na campanha, né? Sim, sim. Campanha para governador foi uma, para prefeito de Porto Velho foi outra, e agora nessa campanha para deputado federal deve ter surgido alguns incrementos para que você pudesse, a sua mensagem chegasse a uma diversidade de segmentos da sociedade, né, Vinícius? E eu diria assim que o mais complexo, não é, vou dizer o mais difícil, mas o mais complexo de fazer uma campanha para deputado federal é que você não tem, historicamente, muito espaço de televisão. O horário eleitoral gratuito é algo muito ruim. Limitadíssimo. Limitadíssimo, tem que ser repensado, a qualidade dos programas são ruins, não atraem mais o eleitor. O eleitorado, então é o corpo a corpo. É muito mais o corpo a corpo. E como eu falava, com o nosso sistema eleitoral e que não prioriza um voto regionalizado, o chamado voto distrital, que não prioriza um voto temático, e o tamanho do nosso estado, com 52 municípios, é muito mais desafiador. Como eu falei, é muito mais complexo. Agora, é impossível você chegar em todos os municípios.
Agora, pelo menos no corpo a corpo. Agora, você mudou, deve ter mudado a tática também, porque você foi candidato no Executivo. Sim. Para governo e para prefeito Sim. de Porto Velho. Agora você vem numa esfera legislativa E federal, e federal. Sim. Você praticamente, o seu compromisso, a sua casa seria em Brasília, o seu estado seria em Rondônia. Então, uma articulação diferenciada, né? Vamos dizer. Sim, sim. E a própria temática, como eu falei, né? Se em 2018 eu tinha uma bandeira essencial com a ideia da universidade estadual, hoje não é fácil você ficar falando isso como um candidato a deputado federal. É claro que um parlamentar federal pode ajudar, pode apoiar, seja quem for o próximo governador. É claro que você pode trabalhar com a ideia de articulação para alocação de emendas parlamentares, você pode prestar um apoio político para alguma ideia, mas não dá para você falar que vai fazer, né? O legislativo tem muito mais outras funções, inclusive uma das funções que eu diria que é a mais importante e a mais negligenciada por todos os candidatos a deputado federal, que é o papel do controle externo. O parlamento tem um papel de fiscalizar, de controlar, combater a corrupção, né? Inclusive com a possibilidade da criação de comissões parlamentares de inquérito, de solicitar informações e documentos, de representar as ilegalidades para o Tribunal de Contas da União. Então, esse papel, propriamente dito, fiscalizatório, de defesa da transparência pública, da moralidade administrativa, é um papel que é muito ignorado e que é um papel que, inclusive, me é muito caro, aprecio muito essa... A gente sabe que também o segmento seu, que é advocacia, direito, professor, acadêmico, os acadêmicos devem ter um interesse muito grande de saber o que o Vinícius pensa e o que ele projeta caso chegue à Câmara de Deputados, né, federal. Mas isso nós vamos comentar sobre também a OAB, esse apoio também dos advogados, esse segmento tão importante no Estado, com o Vinícius daqui a pouco. No segundo bloco a gente continua com a conversa com o candidato a deputado federal, Vinícius Miguel. Esse recadinho é pra você que tá aí me assistindo. Vai agora mesmo na Google Play Store e procura Brazucar Passageiro. Faça a instalação, faça o seu cadastro e tem aquilo que há de melhor em mobilidade urbana. É carro, frete e moto disponível aqui na sua cidade. Baixe agora mesmo. E para você que já baixou, tá na hora de fazer aquela chamada. Se é para ir, para vir ou para voltar, é Brazucar. Renove-se em boas mãos. Clínica de Estética Espaço Fabi, entregando sempre uma variedade de procedimentos para você e sua autoestima. Porque o seu bem-estar é o nosso maior desejo. Tratamento de celulite, criomodelagem de mamas, tratamento para flacidez, camuflagem de estrias. Clínica de Estética Espaço Fabi, Rua Duque de Caxias 2340, Centro. Agendamentos 992 13 33 90. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Pod News de hoje, entrevistando o nosso entrevistado Vinícius Miguel, ele que é candidato a deputado federal e já foi candidato a governo com grande sucesso, mais de 100 mil votos em 2018 e também ficou lá também perto de assumir a prefeitura de Porto Velho numa segunda eleição. Mas hoje nós estamos conhecendo o Vinícius, ele já falou no primeiro bloco, já deu para vocês entender quem é o Vinícius, o que ele faz, o que ele propõe aí para o Estado, para a sociedade, por isso se candidatou, está se candidatando a deputado federal. E Vinícius, eu falei que ia falar nesse bloco sobre essa ligação, porque você vem de um segmento aí acadêmico, formado em Direito, advogado, e você teve várias passagens importantes dentro de onde você passou, onde você está também, atuando, né? Militando também no partido PSD, né? PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Né? E, então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque pela sua juventude, eu vi várias graduações, vários assim, cargos importantes onde você passou, um histórico breve só para o internauta poder conhecer melhor ainda essa parte profissional do nosso candidato aqui, convidado. Obrigado, João Arão, por essa oportunidade de falar um pouco.
Mas eu também gosto de sempre lembrar que sem arrogância, sem prepotência, formação nada mais é do que ter tido oportunidades. E é isso que eu defendo para você, para sua família, para todas as comunidades, para todos os municípios de Rondônia, que as pessoas tenham oportunidade, seja por meio do ensino técnico, tecnológico, profissionalizante, por meio dos institutos federais, da nossa Universidade Federal, pela outra universidade pública que nós vamos ajudar a construir aqui em Rondônia. Mas a minha trajetória, eu fiz 2 graduações, como você falou, eu fiz Direito e fiz Ciências Sociais. Eu tenho uma especialização em Administração Pública. Eu fiz o meu mestrado em Ciência Política, no Departamento de Política na Universidade de Glasgow, na Escócia, que foi um período que eu passei estudando lá. E no fim das contas, no fim dessa trajetória, eu fiz o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, também em Ciência Política. Então, curiosamente, antes de ingressar na vida político-eleitoral, na vida partidária, e estudando a própria administração pública, a própria ciência política, a própria sociologia, e eu acho que isso me ajuda hoje a olhar de um lugar, eu não vou dizer que privilegiado, mas de um lugar um pouco mais amplo, de entender algumas circunstâncias de uma forma um pouco mais peculiar. E eu fui professor do Instituto Federal, mas desde 2011 eu sou professor na Universidade Federal de Rondônia, leciono no Departamento de Ciências Sociais, lá no campus de Porto Velho, e tenho uma formação em Direito, como mencionávamos, acho que desde 2008, eu não tenho certeza, tenho a inscrição na OAB ativa até hoje, passei por alguns cargos e espaços também que me foram dados essa oportunidade dentro da OAB. Na época, o Andrei Cavalcante era presidente da OAB, me convidou para integrar a Escola Superior de Advocacia, Comissão de Estudos Constitucionais, Comissão de Direitos Sociais. Então, tive uma caminhada dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, institucionalmente, que também eu diria que me ajudou como uma das várias escolas que eu tive na vida, de uma política corporativa, de uma política institucional, mas também me oportunizou aprender muito. Acho que isso é o principal, a gente poder estar sempre aprendendo, conhecendo mais e não achar que somos prontos e acabados, que sabemos de tudo. Então, foi um pouco esse o meu caminho, tanto dentro da advocacia, da OAB, como dentro da própria universidade, que eu também tive algumas oportunidades, espaços, passei por alguns cargos dentro da própria instituição de ensino. Então, eu diria hoje, de novo, sem prepotência, mas que estou preparado e qualificado para exercer. É importante porque toda pessoa que se propõe a uma candidatura de tamanha importância, desde o vereador até a presidência da República, todos são importantes, cada um na sua esfera, né? Mas é bom que essa é a oportunidade que nós damos aos nossos convidados, quando eles podem participar do Pod News, que a gente faz esse bate-papo informativo, né? Porque a decisão é do eleitor, mas é preciso que ele também tenha informações sobre os candidatos. Então, na medida do possível, Vinícius, a gente traz os nossos convidados, quando possível, para fazer essa explanação, como você está fazendo hoje, e aí o nosso internauta, nossos eleitores, de modo geral, possa fazer uma análise consciente e baseada em conhecimentos, pelo menos, né? Aquilo que é possível, né? Esse é o nosso objetivo do Pod News. E aí, João, eu vou até aproveitar o espaço para usar essa deixa, né? A gente sempre fala, política é tudo igual. Não, não é tudo igual. Nós temos candidatos, temos pessoas que às vezes se prepararam melhor, nós temos pessoas que tiveram oportunidades e souberam aproveitar elas, pessoas que estão mais ou menos propensas a fazer o bem, a fazer adequadamente, né? Então, até puxando a sardinha para mim, né? Eu fui uma dessas pessoas que eu diria que cumpriu uma trajetória dentro do serviço público, dentro da iniciativa privada, numa terceira dimensão aí, passei por uma formação adequada para isso, busquei me preparar, não somente para a vida pública, mas também para a vida pública. Tenho uma trajetória assim, intocada, nunca respondi um processo administrativo disciplinar, uma tomada de contas especial, uma sindicância, qualquer coisa, mesmo tendo mais, como eu disse, de 10 anos aí em diferentes carreiras, nunca respondi um processo ético-disciplinar na OAB. Então, eu até deixaria isso para dizer, parece que é uma bandeira que caiu em desuso, mas sou ficha limpa e ficha limpa de verdade, sem nunca
ter respondido qualquer processo desse tipo. Certo. Agora, falando em Cacoal, porque você está em Cacoal, e Cacoal você obteve uma expressão de votos assim considerável, sendo você da capital, né, Porto Velho. Gostaria que você deixasse assim nesse segundo bloco, nós vamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco, mas nesse final do segundo bloco, Cacoal, quais as principais lideranças que abraçaram a causa da campanha a deputado federal do nosso amigo Miguel de Porto Velho, que está aqui conosco? Eita, João, eu não posso deixar aqui de agradecer, embora isso seja uma pergunta ardilosa de alguma maneira, né? Porque se eu menciono um e não falo outro... Mas você fala assim, os demais que eu não pude lembrar nesse momento. Mas eu vou dizer, o professor Bernardo Pena, da Universidade Federal, o professor Charles Carminati, eu não deixaria de citar a Penha Simão, que é uma grande liderança que é de outro... Já foi vereadora. Já foi vereadora. Então, são pessoas, assim... É ligada à educação sim, também, né? A Natália, que é uma advogada, e outras pessoas, assim... E, claro, orbitam no meu entorno essas pessoas mais ligadas à advocacia e à educação, né? Tem um amigo querido, que é o professor Marcelo Xavier daqui. Eu estou sempre, de vez em quando, estou com ele. Brigando com ele, né? É uma pessoa polêmica no bom sentido. Mas então, assim, essas adesões muito espontâneas que me enchem de alegria e que, como a gente falou, né, me colocaram numa posição em 2018 que eu tive 2 votos em cada 10 dos habitantes de Cacoal, naquela época sem ter tido condição nem de abrir um comitê aqui. Então, mas Cacoal precisa do apoio da esfera federal, estadual, da União, enfim. Levar alguma reivindicação que você possa lembrar aí de Cacoal, por exemplo. O pessoal sempre fala, olha, se você chegar lá, eu tenho esse abacaxi para descascar aqui no município, ou essa área para ser resolvida, nós estamos carentes dessa representatividade que possa... Olha, você entendeu? Olha como é que é a pergunta, é meio complicado, mas eu vou partilhar aqui 3 problemas que eu recebo com muita frequência da população daqui e do entorno. O primeiro é a questão dos voos, né? Tratei desse assunto com a deputada federal e candidata ao Senado, Mariana Carvalho. Eu fiz com ela no final de semana. Pode continuar. Não, e é uma temática... É uma preocupação muito... Né, a expansão, regularização dos voos, não só aqui em Cacoal, no interior regional, também. Né? Ariquemes, de Paraná, Vilhena. É um absurdo isso, né, que hoje nós temos em Rondônia. O segundo aspecto que as pessoas têm se queixado muito é a questão da saúde, tanto aqui como no Cone Sul, e falam que é um absurdo, por exemplo, aqui no Hospital Regional, eles se queixam que tem ainda muitos pontos de estrangulamento, que acaba tendo uma demanda muito maior, e saúde é um velho problema, né? Mas é uma demanda sempre maior do que propriamente... Mas a saúde, eu acho que não se resolve, eu acho que se não fizer uma união de força federal, aí vai incluir senadores, deputados federais, estaduais, governador aqui e a equipe... Porque entra governo e sai governo, Vinícius, esse problema da saúde, eles têm se agravado mais. A população vai aumentando, os problemas, a classe mais assim, popular, assim, que utiliza com mais força dos hospitais públicos, elas vão aumentando, a demanda vai aumentando. E esses anos de dificuldade por causa da pandemia, o enfraquecimento do desemprego, o poder econômico também, sendo o envelhecimento da população. O envelhecimento, quer dizer, há todo um processo que necessita de investimentos muito e fica sempre no mesmo patamar. O percentual de recursos para essa linha de atendimento não aumenta, porque o país também viveu 2 anos aí de crise por causa da pandemia, agora essa guerra também, não houve crescimento devido, o PIB, essas coisas todas. Mas nós vamos tratar desse assunto no último bloco, porque o nosso amigo Lucas já deu sinal aí que o segundo bloco está terminando
mas a gente volta no terceiro e último bloco. Renove-se em boas mãos. Clínica de Estética Espaço Fabi, entregando sempre uma variedade de procedimentos para você e sua autoestima. Porque o seu bem-estar é o nosso maior desejo. Tratamento de celulite, criomodelagem de mamas, tratamento para flacidez, camuflagem de estrias. Clínica de Estética Espaço Fabi, Rua Duque de Caxias 2340, Centro. Agendamentos 992133390. Esse recadinho é pra você que tá aí me assistindo. Vai agora mesmo na Google Play Store e procura Brazucar Passageiro. Faça a instalação, faça o seu cadastro e tem aquilo que há de melhor em mobilidade urbana. É carro, frete e moto disponível aqui na sua cidade. Baixe agora mesmo. E para você que já baixou, tá na hora de fazer aquela chamada. Se é para ir, para vir ou para voltar, é Brazucar. Estamos de volta com o último bloco do Pod News de hoje e vamos aí nessa reta final saber do Vinícius, nosso convidado de hoje, algumas coisinhas que não foram perguntadas no primeiro e segundo bloco, né, Vinícius? Então é o seguinte, Vinícius, nós estamos com a campanha para governo do Estado e nós estamos com a campanha a nível nacional para presidente da República. E eu gostaria que você analisasse essa situação do Estado também. Nós somos um Estado que hoje, pelas pesquisas, tem uma forte inclinação para o candidato Bolsonaro, embora Rondônia já teve muitos benefícios no tempo do governo Lula, mas com essa virada que teve politicamente aí em favor do Bolsonaro, está essa situação do eleitorado. E no estado de Rondônia também, nós temos aí, analisando aí, vendo aí o comportamento dos eleitores das regiões do estado de Rondônia, uma leve inclinação também para o governador Marcos Rocha, principalmente depois com a saída ou com a decisão, né, no STF desfavorável ao ex-governador Ivo Cassol. E eu sei que você também está num grupo que tem um candidato forte, muito bem respeitado no estado, que é o Daniel Pereira, já foi governador por um período no estado de Rondônia, e também o vice do Daniel Pereira, que também tem um eleitorado que já foi Anselmo de Jesus, né? Isso. Foi deputado federal por 2 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Então, o seu grupo também demonstra uma simpatia aí pelo eleitorado através do Daniel Pereira. E como é que você analisa assim, você que acompanha a política, é da política, está se lançando agora a deputado federal, mas tem também a sua independência política, porque você tem seu nome a zelar e tem os seus projetos aí para mostrar para a população. Como é que você analisa Rondônia nesse momento? Olha, eu acho que o eleitorado de Rondônia, independente das configurações de Brasília, é um eleitorado que tradicionalmente busca mudanças, busca essas transições do poder. Se a gente for ver, geralmente aí pelo menos 1/3 da Assembleia Legislativa, cada eleição é renovada, ou pelo menos metade trocam-se os nomes, embora às vezes pessoas dos mesmos grupos, dos mesmos segmentos, mas mudam-se as pessoas. E isso é bom porque é um sinal também de que a nossa população está sempre buscando, acreditando numa melhoria. Inclusive, se a gente parar e lembrar, Rondônia, desde que tem o Instituto da Reeleição, só reelegeu 2 governadores, né? Que foi o Confúcio e o Ivo Cassol. O Caula não foi reeleito, eu acho que o Bianco não foi reeleito. Mas são pessoas que também estavam lá, parece que o Bianco estava lá louco para se aposentar, né? Não sei. E o Caula estava lá porque era ganhou numa de graça de praticamente. de são mandato situações diferenciadas tampão. também. Então eu costumo achar que pelo menos assim, é cara e coroa a chance de reeleição aqui. Inclusive prefeitos, lá na capital, em Porto Velho, a gente tem uma tradição também que às vezes reelege, às vezes não. O Roberto Sobrinho foi reeleito, mas depois o Mauro Nazif não foi reeleito, agora o Wildon foi, então você costuma intercalar. Um prefeito é eleito, o outro não é reeleito.
Então, acho que isso é um sinal um pouco dessa movimentação do nosso eleitorado, que tem, num sentido positivo, uma certa volatilidade. Eu acho que todos os candidatos, isso é quase que óbvio falar, têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. O Marcos Rocha foi eleito com um capital simbólico muito forte. No entanto, eu avaliaria que ele deixou muito a desejar, essa é a leitura que eu faço. Se a gente parar e lembrar, assim, né, foi alvo de diversas operações da Polícia Federal, Operação Ductil, Operação Polígrafo, nunca veio a público se manifestar, né, chamou, vamos chamar aqui, CGE, PGE, os órgãos de controle internos, vamos esclarecer o que está acontecendo. Pelo contrário, embora tenha dito que cada um respondesse pelo seu CPF, ele acabou amoitando todos os envolvidos nos escândalos. E como cidadão, mesmo o cidadão que votou nele não quer isso. O nosso cidadão é um cidadão que preza pela ética, pela honestidade, pela integridade. O senador Marcos Rogério, a princípio, deu mostras de uma força política, mas depois eu não sei se ele está aguardando mais os debates. É o ponto forte dele, eu diria, ele é bom de oratória, né? Tem uma verve, uma discussão boa. Então não sei se ele está esperando mais oportunidades na TV para ser mais visto. Eu diria que a nominação, e é claro, né, faz parte do grupo, mas a chapa, a composição do Daniel Pereira é muito forte, né? O Anselmo, como a gente colocou, foi deputado federal 3 vezes, a filha era vereadora, a Cláudia de Jesus, e é do terceiro maior colégio eleitoral de Paraná. Eu não sei agora como é que está de Paraná e Ariquemes, qual que está maior, né? Está sempre disputando. Mas então tem um equilíbrio e mesmo de abordagem, né? O Anselmo é uma pessoa ligada à agricultura, aos trabalhadores da agricultura, a FETAGRO, ao tempo que também foi secretário de Agricultura do então governador Confúcio Moura, e o Daniel, que hoje tem uma base política, inicialmente lá no Cone Sul, Chupinguaia, Cerejeiras, Vilhena, mas hoje muito mais sedimentada em Porto Velho. Inclusive passou os últimos 4 anos no Sebrae como superintendente, então fez um trabalho assim na questão empresarial, com negócios, com agronegócio. Então acaba sendo uma chapa competitiva e bem equilibrada. Agora, eleição, todo mundo fala, né? É igual mineração, é uma caixinha de... E às vezes a gente depende, né? Às vezes é uma fala mal colocada numa entrevista ou uma invertida que você leva em um debate que você muda completamente o cenário. Essa situação, por exemplo, do ex-governador Ivo Cassol, na minha opinião, assim, bagunçou por completo. Acho que ainda estamos nesse funeral, nesse clima de velório. Esse clima de choradeira, né? De esperar e entender e falar, peraí, há 30 dias da eleição, como é que vai ficar isso aqui? Para onde vai esse eleitorado? Né? Para onde vai essas mudanças? Para onde não vão? Para onde eles estão estudando agora a cabeça dos eleitores, né? Os candidatos, os partidos. E por sua vez, existe uma tradição do eleitorado que só decide o voto na última semana. Praticamente. E aí é na última semana que vai ver lá o debate da Globo. E esse grupo seu aí, politicamente falando, eles têm algum senador que já está empenhado, assim, esse grupo político que você está inserido? Olha, a princípio senador, chegou... Governador sabemos que é o Daniel. A princípio existia um diálogo, uma possibilidade de composição, até com o próprio Expedito Júnior, que acabou não dando certo. Eu não sei quais razões que acabou acontecendo essa movimentação, se foi lá do PSD, se foi do pessoal do Solidariedade, como foi essa composição. Por fim, acabou sendo o Assir Gurgax, e o primeiro suplente do Assir é o Benedito Silva, né, um ex-conselheiro, Benedito Alves, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, e o segundo suplente é o professor Pantera, lá de Porto Velho. Então essa, por enquanto, é a composição. Mas está todo mundo... Agora, o grupo político de vocês cita os nomes dos partidos, é o PSD? Hoje, na composição, são 6 partidos. O Daniel Pereira, no Solidariedade, o vice dele, Anselmo de Jesus, do PT, o Senado, primeiro e segundo, o titular, Assir, primeiro suplente, Benedito Alves, PDT, segundo suplente, Pantera, PCdoB. Com as nominatas de deputado estadual e federal, tem o PV e o meu partido, que é o PSB. Que inclusive tem, não vou deixar de dar um abraço aqui, né,
aqui em Cacoal tem um vereador, também candidato a deputado, que é o Paulinho do Cinema. Sim, sim. Então, deixo aqui, Paulinho, um abraço, se você estiver me assistindo. Vim aqui visitar também meus eleitores, mas tem eleitor para todo mundo, né? Tem. Paulinho, não fique bravo comigo não, um abraço. Mas tá bom. Faz parte, né, João? Bom, eu acho que já deu para a gente expressar aí todo o perfil aí através da participação do nosso convidado de hoje, o Vinícius. E, Vinícius, eu vou deixar agora alguns minutinhos para que você não peça voto, mas você falar com a nossa Câmara, que você está falando aí com os nossos internautas, e o pessoal de Rondônia tem muita curiosidade, e eu acredito que com essa sua passagem aqui no Pod News, matou a curiosidade de muita gente, porque a sua passagem por aqui ficou registrada no nosso programa. Não, muito obrigado. Você aí, telespectadora, telespectador, me acompanhe nas redes sociais. Vinícius Miguel. Estou lá no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Só procurar Vinícius Miguel. Eu estou candidato a deputado federal. Possivelmente já tive seu voto de alguém da sua família. Mas te convido, agora sou candidato a deputado federal. Te convido a me conhecer mais, conhecer lá na nossa plataforma, nossa visão, valores e a nossa forma ética, séria e íntegra de fazer política. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Aí então a participação do nosso convidado, e eu convido você a participar, assistir o nosso próximo Pod News, que será sempre um convidado diferente, para que você possa conhecê-lo através do nosso vídeo Pod News, através do site segundonews.com.br. Um abraço a todos e até a próxima Pod News. Se Deus quiser, estaremos juntos. Esporte, política, saúde e polícia. Tudo no www.segundonews.com.br.